Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 1 a seguir, diz assim: E falando o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fazeis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem marca, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, levante a tua Bíblia, a tua mão, vamos orar, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra, Labrasome a Candarábia, Surimiqueta, Labraxéia. Meu Deus, eu te louvo, meu Pai, meu Deus, eu te exalto pela tua grandeza, pela oportunidade, Senhor, de aqui estarmos na tua presença, meu Deus, para juntos podermos adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. O Senhor que é digno de toda honra, de toda glória. Meu Deus do céu, venha trabalhar no coração da igreja, no meu coração, no coração dos ouvintes, meu Deus, que se de perto, de longe, Senhor, meu Deus, nos alimenta, nos fortalece, meu Deus, nos abençoa pela tua presença, pelo teu poder, pela tua palavra, por intermédio da fé. Abre, Senhor, a porta do nosso coração, meu Deus, venha permitir com que esta palavra ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir, meu Deus do céu, o resultado pela qual ela é enviada. Fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Jesus, graças a Deus, amém. Assentai-vos, igreja de Deus, desocupai vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, eu peço, por gentileza, toda a reverência, toda a atenção à palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que o Senhor veio com uma palavra, uma mensagem ao nosso coração no culto de hoje. Lembrando que, graças a Deus, aqui o Senhor já tem nos abençoado pela sua glória, pela sua presença. Eu creio ainda que o Senhor ainda tem algo a mais na nossa vida por intermédio dessa palavra. Amém, meus irmãos? Esteja com o teu coração aberto para a glória de Deus. Meus irmãos, aqui este capítulo de número 12, que ele prossegue, onde dará continuidade, na verdade, no capítulo 13, a Bíblia vai falar acerca antes do 12, nós vimos 9 pragas, que a Bíblia fala que foram manifestas no Egito, aonde foi a ira de Deus manifesta sobre os deuses egípcios. E no capítulo 13 nós vamos ver a última ira de Deus, que foi manifesta sobre a terra do Egito, que na verdade é a 10ª praga. E interessante que nos faz bem lembrar que todas as pragas que foram manifestas na terra do Egito, lembrando que o povo de Israel estava vivendo, morando ali cerca de mais de 400 anos, como a Bíblia mostra para nós, e o povo de Israel ficava na terra de Gósen, os hebreus ficavam na terra de Gósen, um lugar dentro do Egito, numa terra à parte, um lugar separado, e no decorrer, nos outros lugares, ali estava o Egito e Massa, que era a nação desse povo. E o que acontece? A Bíblia mostra que no capítulo 3, quando Deus escolhe Moisés, ordena ele que ele vá até a terra do Egito para que pudesse tirar o povo de lá. Lembrando que Moisés ele estava na terra de Mediana, era um tanto quanto longe, dali de Mediana para o Egito, mas o Senhor chama ele e o Senhor primeiro se apresenta a Abrão, mostrando quem ele era, que é o Criador, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus daquele povo hebreu, o Deus de Moisés também. E o Senhor ali vai dar poder, o Senhor vai dar autoridade, o Senhor ali vai mostrar que ele chamou Moisés para Moisés ser um grande líder daquele povo de Deus que estava sofrendo na terra do Egito. Então o que vai acontecer? O Senhor vai direcionar Moisés, por mais que Moisés tenta se esquivar, tentou se esquivar, mas ele não teve oportunidade, ele teve que cumprir a vontade de Deus. Moisés e Arão, então, eles vão para a terra do Egito. E presta bem atenção que quando eles chegam na terra do Egito, vai acontecer algo interessante, A Bíblia diz que eles foram falar com o Faraó, mas o tocante, quando eles falam com o Faraó ele quer saber quem é Deus, ele quer conhecer quem é Deus. Ele nunca havia ouvido falar de Deus, ele não conhecia o Deus daquele povo hebreu que estava naquela terra. O único Deus ou os deuses que Faraó conhecia eram as suas divindades, eram os seus deuses, os seus ídolos, porque para cada situação lá na terra do Egito havia um Deus, o Deus da prosperidade, da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus da chuva, o Deus da colheita, enfim, tinha um Deus para cada coisa. Então, se a pessoa tivesse ali vários tipos de problema, ele tinha que oferecer ali coisas para vários deuses, mas se ele tiver só um problema, ele ia oferecer para um único Deus, e assim, enfim. E quando ele diz que não, o Senhor então agora vai usar Moisés ali como Deus na terra do Egito e Arão como profeta. E o que vai acontecer? Deus agora, por intermédio desses homens, a Bíblia vai revelar que Deus vai começar a operar tremendamente na terra do Egito. Deus vai tornar água em sangue, Deus vai fazer com que a terra vai vir agora um monte de bicho, de insetos. Deus vai trazer pragas de todo tipo sobre a terra do Egito, de maneira que Faraó ele vai perder em todo o tempo, em todas as situações,
Mas o povo de Israel continua, o povo hebreu continua na terra de gozo e em paz. Eles não têm necessidade, eles não têm falta de nada, porque a presença de Deus estava naquele lugar, estava com aquele povo. E vai acontecer, meus irmãos, isso, na primeira praga, na segunda praga de gafanhotos, praga, enfim, até chegar na nona praga. Só que quando chega na nona, agora Deus, ele vai aparecer, como nós lemos aqui no capítulo 12, a Moisés e Arão, e o Senhor vai marcar, vai ser instituído ali, na verdade, segundo esse capítulo 12, o início dos meses, ou até mesmo inícios de feriados, das festas que eram festas nacionais, do povo hebreu, e que eles teriam que comemorar essa festa em todo o tempo. Era algo que Deus ia fazer para aquele povo, que ia ficar marcado para toda a eternidade, para toda a vida, toda a existência do povo hebreu. E o Senhor então vai usar aqui agora, o mês de Abib, que foi o primeiro ano, o mês do calendário hebraico, o mês de Abib, e o Senhor vai ali aparecer, vai falar na verdade com eles, e vai dizer que ele conversasse, agora falasse com toda a congregação, dizendo a eles que no 10º dia do mês de Abib, eles pegassem, tomassem para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, para cada casa. O que vai acontecer? Dependendo da quantidade de gente que tinha na casa, se era pouca, iria reunir uma casa com a outra, as pessoas de uma casa com a outra, ia pegar um cordeiro, para que pudesse comer aquele cordeiro no símbolo da Páscoa. Se tivesse bastante gente, um cordeiro era suficiente. E o Senhor vai ordenar àquele povo que aquele cordeiro que fosse sacrificado, aquele cordeiro ele tinha que ser sacrificado inteiro. O Senhor, ele é claro em dizer aqui que este cordeiro ele precisava ser colocado, não poderia tirar a cabeça, não poderia tirar as patas dele, os seus pés, e também a fissura daquela parte de dentro. Mas alguém pode pensar, pastor, mas é muito nojento comer um animal, colocar um animal no fogo. Mas primeiro ele era aberto, tirava todas as coisas de dentro, e então era lavado, era limpo tudo aquilo, a parte interna, tirava toda a sujeira que tinha dentro, e pegava aquela fissura, colocava dentro do cordeiro novamente, e então acendia-se o fogo, e aquele animal, ele vai ser agora preparado, ele vai ser assado. Esse animal, como é instituído por Deus, ele não poderia ter nada cru, mal passado, ele não poderia ser cozido, como diz o versículo de número 9, e ele tinha que ser assado por inteiro. E detalhe, e depois de assado por inteiro, então ele seria ia ser dado como alimento àquela casa. Interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz aqui que teria todo um ritual para esse acontecimento, para esse evento, para essa Páscoa. E qual que era o ritual? Todos daquela casa, desde o menor ao maior, todos precisavam estar calçados, todos precisavam estar com as suas vestes longas, todos precisavam estar ali com cajado, aqueles que usavam cajado na mão, aqueles que tinham seu alforje, aqueles que tinham ali tudo os seus pertences, precisavam já estar na mão, estar preparado. Sabe quando você, mais ou menos assim, você está numa rodoviária, no ponto, em algum lugar, para tomar um ônibus, e de repente, no local que você está, o ônibus já está por vir, e você está comendo ali alguma coisa, você come de pé, segurando ali a sua mala, bebendo alguma coisa, coloca, olhando para o ônibus, acabando de comer aquilo e já estacionando no teu lugar, aonde você vai pegar ali o seu ônibus para uma posterior viagem. Então o povo, cada um na sua casa, eles não comeriam deitado, eles não comeriam
ali sentado, relaxado. Eles não comeriam ali de joelho, ou enfim, eles iriam comer de pé. Eles iriam comer preparado, como se alguma coisa fosse acontecer, num piscar de olho, eles teriam que estar prontos para sair desesperadamente da onde eles estavam. Só que a comida, agora que eles vão comer, aquele cordeiro assado, geralmente, né, se fala que eles comiam, né, a carne que eles mais comiam era a carne de ovelha, né, era a ovelha assada. E então, comendo a ovelha assada, eles iam comer com ervas amargosas, eles iriam comer com pão áspero. E tem um significado interessante quando se fala em ervas amargas. É que comer erva amarga não é bom, quer dizer, não é gostoso, porque bom é para a saúde, para várias coisas, mas não é gostoso, né? Algo que a gente tem desejo, puxa vida, que vontade de comer aquela erva amarga. Ninguém tem essa vontade. Geralmente a gente gosta de coisa que a nossa carne gosta, né? Coisa que é boa, coisa ruim a gente come por necessidade, né? Por obrigação, mas não que a gente tem vontade, prazer de comer. Então eles iam comer aquela erva amarga, e o significado era, eles teriam que lembrar disso e ter esse ritual todo ano, para sempre. Por quê? Porque a erva amarga significava o sofrimento que eles haviam sofrido no Egito. Simbolizava todo o castigo, tudo que eles passaram de ruim no Egito, simbolizava em comer aquelas ervas amargas. Quando eles comiam, eles lembravam, porque já pensou comer coisa amarga, lembra a vida amargosa que eles tiveram lá atrás, o sofrimento que eles passaram na mão do povo egípcio. Depois eles também iriam comer com pão asmos. Pão asmos geralmente para as pessoas não é bom, né? Todos nós gostamos de pão, mas o pão asmo não é todo mundo que gosta, porque o pão asmo ele é feito só com água e só com a farinha, né? Ele não se coloca o sal, nele não se coloca o principal, que é o fermento, né? Todo pão tem o fermento. Não se come geralmente pão sem fermento, porque ele não vai crescer, né? Ele não vai dar aquela consistência, né? Aquele crescimento, aquela maciez. Então o pão asmos era um pão sem fermento, ou seja, é um pão que era feito rápido, porque o pão natural, o pão normal, né, que a gente faz com fermento, ele precisa ter o tempo ali para amassar, o tempo para descansar, para repousar, depois corta, prepara, repousa mais algumas horas, depois quando vai pôr na forma, ainda deixa em repouso mais um tempo, ou seja, dependendo, você passa a noite inteira ou meio-dia para preparar um pão para você poder assar. Então demora muito, só que o pão asmo não, joga água, o trigo, prepara ali algo rapidinho, faz, ou seja, é um pão seco, é um pão que não tem sabor, né? É um pão que era algo que era rápido ali, era um negócio rápido, e simbolizava aquele pão ali, ou seja, o pão sem o fermento, porque o fermento lembrava o Egito, né? Quando se fala em fermento, se lembra do Egito, se lembra do pecado. Então quando fala no pão asmo, fala da pureza, né? Aquilo pronto, aquilo sem fermento, que é sem pecado. Então isso era o ritual da Páscoa, né? Que o Senhor havia determinado para aquele povo na sua época, ou seja, eles iriam viver isso para toda a sua vida. E bem diferente um pouco, quando nós olhamos para esse capítulo 12 de Êxodo, né, chama a nossa atenção, porque aqui fala Páscoa. Alguém talvez pode estar olhando e pensando, pastor, mas onde está falando aí de chocolate? Aonde está falando, varão Vanildo, de chocolate, de coelhinho de Páscoa? Vocês viram aqui na nossa leitura que não existe coelhinho de Páscoa, não existe ovo. É que quem queria, por exemplo, hoje, domingo de Páscoa, se fosse para optar em comer ervas amargas, um pedaço de cordeiro e um pão asmo aqui, um pão seco, e um ovo de Páscoa aqui do outro lado, certamente
nem 100%, 120 optaria pelo ovo de Páscoa. Por quê? Porque é melhor, é gostoso, né? É quente, enfim, é algo que é normal nos nossos dias. Mas eu quero dizer que o simbolismo da Bíblia está aqui. O ovo de Páscoa é coisa imposta pelo homem, é apenas uma data para comércio, para se vender, né? Nunca se vende tanto no ano quanto nesses dias, né? Nos dias próximos, aí a sexta, sábado e domingo, o chocolate. Mas a questão é, quem lembra dessa situação aqui no dia da Páscoa? Quando se fala no dia, por exemplo, do Natal, as pessoas se falam em Natal, compra roupa nova, gasta, entra o ano novo endividado, talvez até meio do próximo ano, ou talvez até final do próximo está devendo, comprou em 12 vezes, 10 vezes, para passar o final do ano. Mas a pergunta é, por que tudo isso? O que isso quer dizer? O que está se comemorando nessa data? Quando se fala a data do Natal, é a data natalina, é o dia do aniversário, é o dia que alguém nasceu. Mas aonde está escrito que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? É uma data apenas para comércio. É uma data apenas para comércio. Como aqui não está falando de chocolate. A data ou chocolate é apenas só para comércio. Cadê que alguém lembra do sofrimento do povo no Egito? Cadê que alguém lembra que o povo estava escravizado? Cadê que alguém lembra a presença de Deus, que Deus ia se fazer presente, ia resgatar, ia tirar aquele povo com mãos fortes da terra do Egito e levar para uma terra prometida, uma terra chamada terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel? Cadê que alguém lembra disso? Hoje é Páscoa. Será que você lembrou? Meu Deus, eu tenho que estar pronto. Meu Deus, eu tenho que estar preparado, porque nós estamos na iminência de algo acontecer essa noite, como aconteceu com o povo hebreu. Eles comeram, eles estavam tudo pronto. Hoje nós vamos cear, hoje nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós temos que estar preparados, porque há uma promessa: alguém virá, louvado seja Deus, que Ele não tardará, a sua volta é certa. Louvado seja o nome do Senhor. E você está pronto, você está preparado? Caito e for que Max for e Hevel Cabassurianda Labaia. Louvado, exaltado, bendito é o nome do Senhor. Ande flasse mergue o for que nai okinawa. Presta bem atenção, meus irmãos, uma coisa, que essa 10ª praga, que agora ia acontecer na terra do Egito, presta atenção, as 9 anteriores, elas vieram apenas para o Egito. Só que a 10ª praga, ela seria uma praga que ia atingir tanto os egípcios quanto os hebreus que estavam na terra de Gósen. Todo o povo ia ser atingido, não teria escapatória. Presta atenção que para as outras 9 não houve nada que precisasse ser feito por intermédio do povo hebreu. Simplesmente eles estavam vivendo a sua vida normal, e lá do outro lado o chicote estava instalando. Lá do outro lado era saraiva, era pedra, era fogo, era todo tipo de peste, e eles daqui só dando glória, só glorificando. Mas na última ia sobrar para eles. Na última eles não teriam escapatória. Eles precisavam obedecer a Deus na questão dessa preparação de estarem todo pronto. Por quê? Porque agora ia vir a 10ª praga. E qual seria a 10ª praga? Seria a morte de todo o primogênito. Toda casa no Egito que tivesse o primogênito, dos homens, de animais, enfim, diz a Bíblia que todos morreriam. Todos morreriam, não importa quem, todos iriam morrer. A palavra do Senhor diz que à meia-noite o anjo da morte iria passar sobre a terra do Egito.
Já pensou, o anjo da morte? Meus irmãos, alguém pode dizer, pastor, mas Deus é mau, o anjo da morte, por que Deus não repreendeu? Porque algo que foi enviado por Deus. Deus é bom para aqueles que são bons, obedientes, mas esse mesmo Deus que é bom para os que são obedientes, Ele também vai se tornar mau para quem é mau. A tua maldade vai fazer você receber por aquilo que você faz. Como você é mau, você quer receber bem. Como que você é contencioso, iracundo, e você quer ter paz, quer que as pessoas te tratem bem. Então Deus, Ele ia agir dessa maneira para com todos, porque até o povo de Israel era pecaminoso, era pessoas que erravam também. Só que o Senhor vai dizer, olha, em cada casa agora, quando vocês prepararem essa comida, esse alimento, o sangue vocês não jogam fora, o sangue que sobrar, vocês vão pegar uma planta chamada isopo, vocês vão fazer, como isso aqui, por exemplo, é trigo, né? Mas o isopo, vão fazer um fecho como esse, vão pegar o sangue que está naquela bacia, vão molhar ele com isopo, né? Como se fosse uma brocha, né? Que é pintor sabe, vai molhar ali no sangue e vai passar na porta, no batente da porta, de cima, vai fazer aquele, como se fosse como estivesse pintando o batente da porta, janela, o que tivesse, só justamente, ia passar todinho, em toda a porta, eles iam passar em todas as casas, cada um na sua casa teria que executar essa ordem, era só isso, era cumprir a questão da comida, era cumprir a questão da vestimenta e passar o sangue na porta. Não tinha que contestar, essa era a ordem de Deus para duas coisas. Primeiro, para não ter perca do primogênito, para não ter perca ali dentro. E segundo, para que pudesse ter vida, pudesse sair o cumprimento da promessa de Deus, porque senão não saía. E o que vai acontecer, meus irmãos? Essa ordem de Deus foi para todo o Egito? Não. Essa ordem de Deus foi para o povo dele. Presta atenção numa coisa aqui, quando nós lemos a Bíblia, a situação que o Senhor fala, que é para atingir toda a terra, era para algo para todo o planeta. Só que também há coisas na palavra de Deus que é só para a igreja, é só para mim e para você. É só para nós que somos servos de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse mundo, ele já está condenado. A Bíblia diz que esse mundo já está no maligno. Para esse mundo não tem mais jeito. Você observa que cada dia o mundo está ficando pior. Cada dia as pessoas estão ficando pior. Cada ano que passa o amor acabou. Hoje, em vez de ser amor, hoje é interesse. O amor foi embora faz tempo. E a palavra de Deus, ela continua sendo fiel. A palavra de Deus continua sendo a mesma, continua sendo verdadeira. Se Deus fizesse isso, avisasse para todo o Egito, certamente alguém iria crer. Porque eles viram já o que Deus havia feito, as 9 pragas anteriores, e a ter a pior agora. Se o Senhor tivesse falado de uma forma nacional ali para todo o Egito, talvez o povo egípcio, alguns teriam crido e teriam feito aquilo, mas aquela promessa era só para o povo hebreu. Aquela promessa era só para aqueles que tinham comunhão com Deus. Era só aqueles que iam ser tirados, arrancados dali e levados para a terra que emana leite e mel. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o Senhor vai nos tirar dessa terra do Egito? Você sabia que em breve o Senhor vai nos arrancar com mãos fortes dessa terra do Egito? Nós que estamos aqui nessa terra militando, nós que estamos aqui por um tempo indeterminado ou tempo determinado por Deus, você sabia que vai chegar o momento que Deus vai nos tirar daqui? Eu quero dizer para você que este momento está mais perto hoje do que ontem. Eu quero dizer para você que a mão de Deus está sendo movida. Eu quero dizer que não há mais tempo
calçado. A nossa preocupação é estar vestido, a nossa preocupação é estar pronto de pé, é estar com a nossa barriga alimentada, a nossa alma alimentada, porque o Senhor diz que à meia-noite o anjo da morte, presta atenção, não é o anjo da vida, não é o anjo do livramento, é o anjo da morte, é aquele que vai ceifar, é aquele que vai tirar, que vai colher, é aquele que vai destruir. O anjo da morte, à meia-noite, vai descer sobre a terra do Egito, vai passar, vai pairar sobre a terra do Egito. Pastor, estou com medo. Não, você está pronto? Está preparado? Está preparada? Amém? Está com sangue sobre os umbrais? Está com o sangue do Cordeiro sobre a tua vida? O sangue de Jesus está sobre o teu coração. O sangue de Jesus está sobre a porta do teu coração. Nessa noite de hoje, pode ter certeza que se o anjo da morte ele vier, se ele for passar, lá basurianda, lá vai ele ver a marca do sangue correndo lá basurianda, lá vai sobre as vegas do teu coração. Tenha certeza, meus amados irmãos, que nada lhe sucederá, pois o Senhor vai te tirar com mãos fortes dessa terra do Egito e vai te levar para uma terra que está preparada, a terra que manda leite e mel, que é a Jerusalém celestial. Quem crê na palavra de Deus exalta, glorifica e bendiga o nome do Senhor. Abanchobe Kamasúria Candarábia Surimicanda Labaia. Bendito é o Senhor. Presta atenção, meus irmãos, que quando chega agora, está chegando a meia-noite, todo mundo pronto, todo mundo preparado. É quando se fala em meia-noite, é interessante. Tudo para nós é para começar meia-noite. Ah, vamos começar o jejum, vamos começar meia-noite. Mas por que meia-noite? Ah, vou fazer campanha de madrugada. Ah, vou fazer meia-noite. Mas por que meia-noite? Ah, eu fui dormir, já era meia-noite. A gente coloca meia-noite como simbolismo. É como, na verdade, simbolismo é esse que marca um tempo passado para um novo tempo. O início, né, o fim do dia anterior para o início do novo dia. Então nós queremos começar do princípio, do começo, por isso que nós falamos à meia-noite. É o princípio, é o início do novo dia, uma nova fase, uma nova vida, enfim. E eles agora pronto, a Bíblia vai mostrar para nós, posteriormente, que esse anjo, aqui o Senhor diz que é Ele mesmo que vai passar. Então diz que esse anjo, representado pelo Senhor, ele vai vir sobre o Egito e os olhos dele vai estar. Imagino eu que, como todos nós que servimos a Deus, nós temos uma diferença para o mundo. Presta bem atenção. O crente, ele não precisa colocar um eslogan, é uma camisa aqui na frente, eu sou crente, eu sou cristão, uma plaquinha aqui dizendo, olha, eu sirvo a Deus, olha, eu estou com a Bíblia, eu sou homem de Deus. Não. O crente, pela forma que ele veste, pela forma dele andar, pela forma dele falar, aonde ele vai, as pessoas olham para ele e vê que ele é crente. Sabe por quê? Porque nele tem algo que o mundo não tem. No crente tem luz, no crente tem o brilho, no crente tem a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo por intermédio do seu Espírito Santo. O mundo, ele não tem essa presença. Jesus mesmo, ele deixou escrito que nós somos luz no mundo de trevas. Ele diz que ele é a luz do mundo. Ele fala que aquele que está com ele, aquele que anda com ele, não tropeça porque está na luz, mas aquele que está sem ele tropeça porque está nas trevas.
Eu pergunto: você tem andado na luz? Ou você tem andado nas trevas? Presta atenção, hoje conversando com o irmão, e nós dizíamos que o diabo, ele maquiavela as pessoas. De que maneira? O mundo que nós estamos vivendo é um mundo tão cruel, é um mundo tão ingrato, é um mundo tão enganador, é um mundo que os homens poderosos já não estão suportando mais esse mundo. Por quê? Porque estão aí para fazer uma terceira guerra mundial. Já não estão suportando mais. E se surgir essa terceira guerra mundial, com todas as bombas que se tem, nucleares, enfim, atômicas, é o extermínio da humanidade. O homem não está suportando, porque acabar com o mundo. O próprio homem não suporta mais. Agora eu te digo: e Deus? Será que o Senhor suporta? Será que Deus está suportando o mundo? E eu pergunto: se isso está no coração dos homens maus, imagina no coração de Deus, que não suporta o pecado. E eu pergunto para a igreja: será que a igreja está suportando este mundo? Será que a igreja está amando, está adorando o que esse mundo está impondo para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para os teus negócios, até mesmo para a igreja? Será que nós estamos suportando? Sim! Viver nesse mundo é bom. Sabe por quê? Porque a gente pergunta: você quer aceitar Jesus? Não, hoje não, deixa para amanhã. Quer Jesus hoje? Deixa para amanhã. Isso é sinal que o mundo é bom. Isso é sinal que o mundo traz prazer. Isso é sinal que o mundo nos ama e que nós amamos o mundo, que há uma reciprocidade. É dando que se recebe, é plantando que se colhe, é trabalhando que nós somos ricos, que nós somos abençoados. É quanto mais melhor, mais melhor, mais melhor. Só que detalhe, como eu falei, o mundo é ingrato. Sabe o que o diabo faz? O diabo coloca uma paz falsa no teu coração. O diabo coloca uma alegria falsa no teu coração. Coloca um amor falso no teu coração, que vem pelas drogas, que vem pela bebida alcoólica, que vem pelo cigarro, que vem pelo sexo, que vem pela idolatria, que vem pelo dinheiro, pela conquista. E você diz: que bênção, estou feliz da vida. Você está sofrendo, o chicote está estalando no teu lombo, que está arrancando um pedaço, e você está ali sorrindo, embriagado, bêbado. Você está ali, e só Deus sabe, a tua cabeça é do tamanho que você está quase morrendo, você não tem mais paz, a enfermidade de todo jeito, de todo tipo, e você está ali: ai, quero chegar até 100 anos, quero viver até 200, ai, quero comer, quero... O diabo, ele está cauterizando as pessoas, ele está embriagando com uma falsa paz, com a falsa verdade, com os falsos privilégios, e nós não estamos atentando para isso. Só que detalhe, queridos, na terra do Egito, o povo hebreu, eles não se deixaram levar pelo engano. Opa, o Egito é a melhor nação da terra, o Egito é o celeiro do mundo, no Egito tudo é grande, que benção, Deus vive em pessoa no Egito, porque o faraó é Deus. Nós reverenciamos, nós adoramos o faraó, ele é o nosso Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Nós adoramos Horus, nós adoramos... Meus irmãos, desperta, acorda, o Egito vai ser destruído. Desperta! Jesus está dizendo: estejam prontos, estejam calçados, estejam vestidos.
estejam com a alma cheia, porque o anjo da morte vai passar meia-noite. E o anjo da morte veio à meia-noite. Os olhos dele estavam contemplando todas as casas. Imagino que é como o Senhor olha para o presbítero, vê o Espírito Santo, olha em mim, vê o Espírito Santo, olha em você, vê o Espírito Santo, vê a luz, vê o brilho. Esses são meus. É como lá no capítulo 25, do versículo 33 para frente, quando Jesus, de Mateus, é quando Jesus vai enviar os seus santos anjos aos quatro cantos da terra para colher, ajuntar todos os que são escolhidos, todos os seus escolhidos, não é o chamado não, todos que são escolhidos. O anjo é enviado para pegar dos quatro cantos da terra todos os escolhidos e vai colocar diante do céu. No Egito, todos os judeus estavam atentos, estavam nas suas casas, estavam preparados, porque pelo que eles viram, eles sabiam que Deus não ia ou não estava jogando conversa fora. Aí eu pergunto, o que aconteceu com nós? Duas coisas. Deus não é mais o mesmo, Deus mudou, ou nós estamos servindo outros deuses, ou outro Deus. Não é isso? Por quê? Porque o povo creu, eles deram ouvido pelos acontecimentos que houveram, os acontecimentos anteriores, aquele que estava predestinado a acontecer. E olha para nós estamos, presta atenção aqui, meus irmãos, nós estamos vendo dia após dia terremotos, guerra, rumores de guerra, fome, peste. As coisas estão acontecendo e nós estamos aí colocando a mão na boca, estamos bocejando, estamos como as virgens despreparadas, dormindo, confiando nas virgens preparadas, confiando no azeite que estava na lamparina que estava cheia. A minha não tinha nada, não, mas nós somos virgens, vamos compartilhar. Igreja, tem coisas que não se pode compartilhar, tem coisas que nós temos que fazer, temos que obedecer, temos que praticar. É pessoal intransferível. Lava súbia, candarábia, suribicanta, labaia. Por que nós não estamos crendo mais? Cada dia nós estamos distanciando da presença de Deus. Cada dia nós estamos preocupando, arrumando coisas para se preocupar. Cada dia nós estamos querendo juntar mais. Quanto mais coisa nós obtivermos, mais preocupação nós teremos, mais nós teremos que nos esforçar para dar conta. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que o nosso mestre nos ensinou? Ô mestre, Jesus, Rabi, deixa eu te seguir, eu vou contigo, eu vou te seguir, eu quero ser teu discípulo. Jesus disse: ah, você quer ir comigo? Quer me seguir? Quer? Vem aqui, vão comigo, me segue. Jesus vai dizer para ele: olha, as aves dos céus, você está vendo ali, ó, a árvore ali, você está vendo as aves dos céus, elas têm ninho. Você está vendo ali as raposas correndo? Olha pelas rochas, olha pelas valas, está vendo? As raposas têm covis, ela tem os seus ninhos. Mas olha para mim, você está vendo em alguma casa? Você está vendo em algum palácio, em algum palacete, em algum castelo, em alguma mansão? Deixa eu dizer uma coisa: eu sou o Filho do Homem, e o Filho do Homem não tem lugar para inclinar, para colocar sua cabeça. Eu não tenho lugar para repousar minha cabeça.
as aves do céu, tinha ninho, a raposa, tinha covil, estavam melhores do que Jesus, porque elas tinham sua casa, elas tinham um lugar para colocar a cabeça, tinham um lugar para se esconder. Jesus não tinha. Aí vem o apóstolo Paulo posterior e diz: olha, eu tenho o que comer e o que vestir, amém, está ótimo, está de bom tamanho. Aí a pergunta é: por que nós não atentamos para isso? Porque mais e mais, e continua mais e mais. Por que não mais presença de Deus? Por que não mais poder? Por que não mais glória? Por que não mais Bíblia? Por que não mais evangelização? Por que não mais conhecimento? Por que não mais consagração? Por que não mais adoração? Por que não mais batismo com o Espírito Santo? Por que não mais dons do Espírito Santo? Por que não mais obra de Deus? Por que será? É sinal que as coisas inverteram. Os egípcios se tornaram hebreus e os hebreus se tornaram egípcios. Os crentes estão se tornando mundanos e os mundanos religiosos. Eu pergunto: essa inversão é boa? Não. É tudo que o diabo, é tudo que o maligno quer. E atenção, à meia-noite, capítulo 25, verso 6 de Mateus, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-me ao encontro. O que acontece? Quem estava pronto entrou com o noivo para a boda nupcial. Quem não estava saiu perambulando pelo mundo. No Egito, quando estava pronto à meia-noite, o anjo passou. Os egípcios estavam em paz. Em paz eles estavam, em paz eles continuaram. Só que a Bíblia é clara em dizer para nós que na terra do Egito, lá no meio dos egípcios, sem ser a terra de Gósen, a Bíblia diz para nós que lá do outro lado o povo gritava, o povo gemia. Foi uma noite de grito, foi uma noite terrível, como nunca havia havido antes para aquele povo. Por quê? Porque foi a noite que os primogênitos, foi a noite que os filhos, aquele que mais amava, inclusive do faraó, todos morreram. O Senhor permitiu que fosse ceifado todos. E nós sabemos, meus irmãos, que o livramento foi para aquele povo porque eles obedeceram. Nós sabemos que Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso e lançados para a morte porque eles desobedeceram. Alguns de nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer: não, mas isso aqui não é dessa maneira. Eu prefiro crer que é dessa maneira. Eu prefiro obedecer que é dessa maneira. Você pode olhar e falar: não, mas não é assim, não é dessa forma, não é exatamente dessa maneira. Eu prefiro crer dessa maneira, porque a cobrança será melhor ou menor para quem obedece do que para quem não obedece. Imagina se o povo hebreu falou: que nada, eu vou pegar esse sangue aqui, vou fazer um sarapatel, vou pegar esse sangue aqui, vou preparar, vou fazer um prato de comida com a farinha. Que negócio é esse? Eu vou passar sangue, ele importa o quê? E se eles não acreditassem? E se eles não crescem? O que iria acontecer com o povo egípcio ou o povo hebreu? Aí nós transferimos isso para nós e a gente diz: o que tem acontecido com nós? Quantos estão comendo? Quantos estão bebendo? Para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor? Quantos estão fracos? Quantos estão doentes? Quantos que estão dormindo?
porque comem e bebem indignamente, sem discernir, sem obedecer a palavra do Senhor. Analisa a sua situação, meus irmãos. Quantos não têm mais força? Mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, tomo ceia. Mas aí que está o problema. Eu faço isso, eu faço aquilo e tomo ceia. Mas e a humilhação? E buscar o perdão? E buscar a humilhação? Tem crente que esquece até de orar, esquece que é crente. Tem crente que vê outro irmão, e aí, beleza? Não é brincadeira não. E presta atenção aqui, já encerro. A partir de então, quando veio essa 10ª praga, quando esse anjo da morte passou sobre a terra do Egito, aquele povo que havia comido, aquele povo que estava calçado, vestido, preparado, quando passou aquela praga, então eles saíram, eles foram retirados da terra do Egito a caminho da terra que mana leite e mel. Findou os seus problemas, findou os processos da vida, não. Eles iam viver uma nova fase, mas agora eles iriam viver já a caminho da terra. Eles não estavam mais ancorados no Egito. Agora eles saíram, agora eles iam caminhar, peregrinar até a terra que mana leite e mel. O que é isso? Meus irmãos, Deus está nos levantando. Deus está nos levantando, nos tirando do comodismo. Deus está nos vestindo, está nos calçando. Deus está nos alimentando. Sabe por quê? Porque a partir de amanhã Deus vai nos colocar numa nova fase do projeto de Deus. Não é no meu, no teu plano, meu projeto é esse, eu quero não. Deus está nos preparando, porque Ele vai nos colocar numa nova fase no seu projeto. Esta nova fase do projeto de Deus é mistério, é algo que Deus tem pronto, que Deus não revelou, que Deus nos coloque para que nós possamos cumprir a vontade dEle e chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos. Lava sobre a candarábia, suremecanta, lavasterianda, lavaia. E a palavra do Senhor para nós é: e os teus ouvidos, eles ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Este é o caminho. Quem é o caminho? 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós, amados irmãos, possamos nos atentar à palavra de Deus. Que nós não se preocupamos com as coisas desse mundo. Hoje o que é certo é errado. Hoje a mentira está sendo defendida mais que a verdade. Hoje não se sabe mais o que é masculino, o que é feminino. O negócio está de ponta cabeça. Não há mais tempo para nós cochearmos os dois pensamentos. Preocupe-se com a salvação da sua alma mais do que qualquer coisa nessa terra, mais do que o dinheiro, do que o alimento. Preocupe-se, porque quando Jesus voltar, meus irmãos, tudo que é perecível, tudo que nós desejamos nesse mundo, tudo que nós ajuntarmos, vai ser graveto, vai ser lenha, vai ser feno, para aumentar o fogo que vai consumir essa terra. Então não ajude, não faça isso, mas se prepare para a volta de Jesus. Se prepare para o retorno do Mestre. Digo mais uma vez: o que há de vir, Ele virá, Ele não tardará. Amém? As palmas alegre, exalta o Rei Jesus.